Olá, graça e paz. Muito bom estar aqui de novo com você. Hoje nós vamos talvez dar o penúltimo passo nesse assunto tão importante que nós estamos falando, né? As três zonas. Eu sou Márcio Virgílio, do canal Jovens de Joelho. Nós estamos trabalhando muito intensamente, já há 2 meses, na questão da zona de estagnação, zona de reflexão e zona de propósito. Até colocamos uns outros nomes nestas zonas, né? E hoje nós vamos dar uma paradinha especificamente na zona de reflexão. Por quê? Porque essa zona é muito crítica, né? Então eu te convido a parar um pouquinho no meio do domingão, né? Se você vai ver essa live ao vivo com a gente ou se você vai ver ela gravada, eu te convido a parar por um instante para fazermos uma oração, porque eu creio que Deus vai falar muito conosco. Amém? Vamos lá? Eu te convido nessa hora. Paizinho querido, muito obrigado por esta tarde, muito obrigado por esse dia que nós estamos aqui gravando, muito obrigado pela palavra e pela revelação do Senhor que chega poderosamente às nossas vidas. Hoje nós vamos falar dessa zona tão importante, um pouco mais dela, de um aspecto, Pai, é preciso sobre ela, que é onde muitas pessoas acabam enterrando talentos. Então hoje eu peço que o Senhor esteja aqui presente, para quem vai estar vendo ao vivo ou para quem vai ver gravado, mas que desde já que seja a tua bondosa mão levando a palavra aos corações e tirando muitos da zona de estagnação, fazendo que vençam a zona de reflexão e cheguem à zona maravilhosa que é a zona de propósito. Essa é a nossa convicção e nossa gratidão ao Senhor nesta tarde, no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Eu convido você a abrir a palavra de Deus aí comigo, Romanos 12. Romanos 12, 1 e 2. Vamos lá? Nós temos falado bastante dessa passagem bíblica nesses dias. Por quê, né? Porque essa passagem fala de renovação de mente. E ninguém adentra a zona de propósito com a mentalidade passada de escravo. Olha só o que diz Romanos 12, 1 e 2, diz assim a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês ofereçam completamente a Deus, se ofereçam a Deus completamente como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Eu falei na nossa última live que a perfeição tem a ver com a zona de propósito. Olá, Eriquinha, boa tarde, muito bom ter você aqui com a gente. Hoje nós estamos falando da zona de reflexão e espero que Deus fale muito com você. E Romanos 12 fala de renovação de mente. Gente, e por que eu tenho que tocar nesse aspecto de renovação de mente? Porque lá na zona de estagnação, na zona morta, muitos de nós temos um vislumbre do propósito. Nós temos um vislumbre do sonho de Deus. Sabe, você vê uma pequena luz, um piscar do que Deus tem para você. Isso acontece com muitos de nós. Nós nos convertemos, nos nossos primeiros dias de fé, nós já temos um pequeno sinalizador daquilo que Deus tem para nós. Lá nos primeiros meses de fé, a gente tem isso, né? E a isso eu chamei de vislumbre, né? Ficamos com aquela sensação de que algo grandioso tem para ocorrer na nossa vida e que isso vai ser rápido. É aí que está. Só que nós ainda somos escravos. Nós nos convertemos, nós começamos a nos libertar, começamos a deixar a vida de derrota, começamos a deixar uma vida sem revelação da presença de Deus. Nós ainda estamos bem aquém, nós ainda somos bebês na fé. Nós recebemos uma promessa de Deus para sair da escravidão, por causa que nós entendemos as promessas que há em Cristo para nós. É a isso que eu chamo de vislumbre, né? E aí é onde que muitos crentes pensam assim: poxa, eu recebi uma promessa de Deus. Na sexta eu estava
totalmente no pecado. No sábado eu conheci Jesus. No domingo eu vou cumprir a minha promessa. Não funciona assim. A palavra de Deus diz em Provérbios 4,18: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse versículo fala que entre receber uma promessa e vivê-la há um processo. É aqui onde muitos cristãos param no meio desse processo. Eles não completam a carreira. Muitos querem sair da zona de estagnação ao que nós chamamos também de zona da morte ou zona morta, e no outro dia querem dar um salto, sair da zona de estagnação, né, um exemplo, sair do Egito, e no outro dia pular para Canaã. Mas não funciona assim. Há um período onde nós passamos pelo deserto. E aí, ali no deserto, nós nos limpamos daquela mentalidade de escravo no Egito para a mentalidade de reis e sacerdotes. Crava aí. Jesus não é um rei de escravos. Jesus é um rei de reis, né? Então vamos lá. Mas aí o que acontece? E aí, por isso que nós fizemos esta pequena parada aqui neste domingo, porque a nossa próxima live, sexta-feira, dia 30, nós vamos falar como pensam os homens da zona de propósito. Mas antes eu quis fazer essa parada aqui na zona de reflexão, porque eu pensei, poxa, muita gente tem crise na zona de reflexão, não consegue sair dela. Muita gente boa sai da zona de estagnação, todo empolgado, todo animado, mas morre na zona de reflexão. E aí o Senhor foi falando comigo. E por quê? Vamos lá. Você sai da zona de estagnação. Você sai da zona morta com a mentalidade de escravo. Se essa mentalidade não for retirada, a probabilidade de morrer no deserto é enorme. A probabilidade de se tornar um cristão frustrado é muito grande. Então, o que acontece? Aí vai acontecer um processo onde a mentalidade de escravo será retirada e a mentalidade de rei, a mente de Cristo será implantada. E é disso que eu vou falar na próxima live de sexta-feira. Como pensam os homens da zona de propósito? Os homens da zona de propósito já não pensam como escravos, eles pensam como reis. Deixa eu só fechar minha sacada aqui, porque ela está fazendo muito barulho, tá? Um minutinho. Vamos lá. Olha o que diz Números 14, 1 a 4. Venha comigo, abra a tua Bíblia aí, Números 14, 1 a 4. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Olha só que perigo. Há um ânimo para sair da zona de estagnação. Mas se a mentalidade de escravo não for abandonada num processo de desintoxicação da parte do Espírito Santo, se nós não cedermos ao trabalhar do Espírito Santo, no meio das crises, porque eu falei que a zona de reflexão é uma zona de crise, é uma zona dura, onde você se depara com as suas limitações, com o pecado que às vezes insiste em ficar em nós, com aquela mentalidade derrotista. E aí, se a mentalidade não for transformada, no meio da crise, isso acontece com muitos cristãos, no meio da crise, lá no meio da zona de reflexão, a ideia que vai brotar é: eu vou voltar para a zona morta. Porque lá na zona morta eu não sofria tanto. Porque lá na zona morta eu não tinha tanta dificuldade. Porque lá na zona morta eu não tinha tantas lutas. Porque lá na zona morta eu era rodeado de amigos. Sim, você era rodeado muitas vezes de mortos. Pessoas que pararam de romper em Cristo. Pessoas que abdicaram do sonho, dos talentos. Cristãos que estão desviados dentro da igreja. A zona morta é um lugar pavoroso.
E por que isso precisa ser dito? Porque na zona de propósito não há mais mentalidade de escravo. Não há escravos na zona de propósito. Porque a zona de propósito é uma zona de realização de Deus. A zona de propósito é uma zona de governo de Deus na sua vida e um governo de Deus através da sua vida. Então, o lugar de arrancar a mentalidade de escravo de dentro de nós é na zona de reflexão. Por isso que eu falei que essa é uma zona de guerra, é uma zona de confronto, é uma zona dura, é uma zona onde muitos cristãos, quando percebem o tamanho da batalha, saem correndo em disparada. Mas se você está vendo essa live aqui, eu acredito que a revelação de Deus está chegando ao seu coração, para que quando surgem os conflitos, você não saia apavorado em disparada. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Samuel 26, 27. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que um ferir. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que ferir o rei, o homem que ferir o gigante, o rei o enriquecerá de grandes riquezas. Ele dará a sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Olha um aspecto poderoso da zona de propósito. Na zona de propósito, os gigantes são vistos como oportunidade, como promoção. Na zona da morte, os gigantes arrebentam com os homens. Na zona de reflexão, os gigantes assustam. É quando você se depara e começa a pensar sobre a possibilidade de vencê-los. Mas os homens da zona de propósito entendem, pela revelação de Deus, que toda vez que surge um gigante na nossa vida, esse gigante está dizendo promoção, oportunidade, recompensa. É Deus te qualificando, porque Ele quer te abençoar. Agora entenderam? Porque não dá para ter escravo na zona de propósito. Imagina um escravo se deparando com um gigante. Vai ser desesperador. Mas um rei, quando se depara com um gigante, ele vê uma grande oportunidade. E foi isso que Davi viu. Por isso que ele perguntou: qual a recompensa que o rei vai dar a quem matar esse gigante? Você tem que ser um cristão assim. Deus nos chamou para isso. Diante das dificuldades, diante das batalhas, nós não devemos subir para o muro das lamentações ou fazer como aquela hiena, né? Ó vida, ó céus, ó sofrimento, ó dureza, pobre de mim que estou passando por essa dificuldade. Não. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, há uma promessa: o pastor estará com você. É isso que Davi diz no Salmo 23. Então, os homens da zona de propósito, eles têm plena consciência que gigante significa promoção. 1 Coríntios 2, 14 e 15, olha o que diz a palavra de Deus, e eu acho que esse versículo vai fazer total significado para você como nunca antes. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Compreenderam? O homem espiritual, ele discerne o propósito, ele discerne as vitórias, ele discerne quem realmente são os gigantes. Ele discerne as recompensas e as promoções que existem por trás dos gigantes. Por isso que o homem espiritual, o homem que habita na zona de propósito, ele vê a dificuldade de uma forma completamente diferente do homem que habita as outras zonas. Deus nos chamou para habitar, viver e edificar na zona de propósito. Então vamos lá, eu espero que você tenha um papel e uma caneta aí, porque eu vou te dar umas chaves agora. Aprimoramento gera crescimento. O crescimento gera capacitação para enfrentar gigantes. E os gigantes escondem nossas promoções. Por isso que nós ficamos desesperados quando encontramos cristãos que não querem crescer. Porque se não há crescimento, não há aprimoramento. Se não há aprimoramento, não há vitória sobre gigantes. Se não há vitória sobre gigantes, não há promoção.
A vida cristã se tornará uma vida estagnada. A vida cristã se tornará uma vida na zona da morte, né? Então vamos lá. Uma pequena chave que se você puder anotar aí, anote, coloca lá na cabeceira. Você pode até ouvir e receber a promessa ainda sendo escravo, mas você só irá vivê-la sendo um rei. Escravos até recebem promessas, mas só os reis vivem de fato. Entendeu? É forte, né? Mas não tem outra, não tem para onde esconder. Então eu quero levar você agora para Ruth, nossa segunda parte da nossa live. Quero levar você para Ruth. Por quê? Eu quero te falar do choque que existe na zona de reflexão, aonde muita gente, quando toma esse choque, desiste. Ruth, pega a sua Bíblia aí comigo. Ruth 1, 8 a 12. Vamos lá? Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesses filhos. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Olha que interessante. Esse é o primeiro choque na zona de reflexão. Por isso que eu parei para falar dela hoje. Um pouco mais. Porque Orfa e Ruth, elas falaram para Noemi no primeiro momento: Noemi, nós não te abandonaremos. Nós seguiremos firmes com você. Nós iremos para Belém. Nós te seguiremos até o fim. Mas bastou Noemi forçar um pouquinho, fazer uma contraprova, que a palavra de Deus diz que Orfa beijou a sua sogra, voltou para Moabe. Ela não seguiu com Noemi. O que isso nos revela? Nos revela que muitas vezes nós saímos da zona morta, nós entramos na zona de reflexão, nós até damos um primeiro passo, mas nós paramos nele. Nós damos um passo de fé. Nós fazemos muitas promessas que parecem ser extremamente convictas, usamos até de palavras fortes, mas nós não sustentamos isso. Orfa, ela deu o primeiro passo para ir para a zona de propósito. Claro que deu. Ela disse: Noemi, eu vou te seguir. Noemi, eu vou para Belém com você. Mas ela não cumpriu. Ela só ficou no primeiro passo. Muitas vezes fazemos a mesma coisa. O Senhor nos dá uma revelação, o Senhor nos dá uma palavra, fala ao nosso coração, então nós vamos em direção à vitória. E aí nós damos um primeiro passo em direção ao propósito, à zona de propósito, à zona de realização de Deus. Mas nós ficamos apenas no primeiro passo. Nós não continuamos. Um só passo não serve. Nós precisamos completar a obra. E aí eu te levo agora para Lucas 15, 15 a 20. Venha comigo, abra a Bíblia aí. Lucas 15, 15 a 20 diz assim a palavra de Deus. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, e tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Enquanto Orfa deu um passo, falou que ia seguir Noemi, na primeira contraprova desistiu e foi embora e não seguiu coisa nenhuma. O filho pródigo,
mesmo errando lá atrás, afundando na zona de estagnação, ele chegou e pensou: eu vou voltar para a casa de meu pai. Mas ele não ficou só nesse primeiro passo, nesse primeiro pensamento. Ele se levantou e ele foi para a sua casa. Ele foi para a direção do seu pai e o pai o recebeu. Aqui é uma revelação poderosa para nós. Todas as vezes que nós insistimos, todas as vezes que nós insistimos em ir para a zona de propósito, que nós insistimos com todos os nossos erros, com todas as nossas falhas, o Senhor nos recebe de braços abertos. Mas aí eu tenho que te contar um segredinho. A zona de reflexão é muito dura, porque nela as nossas máscaras e os nossos truques de religiosidade ficam evidentes. É por isso que nós sofremos tanto na zona de reflexão. Porque na zona de reflexão, nossas carapuças caem. Na zona de reflexão, nossos traumas explodem. Na zona de reflexão, nossos medos vêm à tona. Na zona de reflexão, nossas murmurações, nossa indignação, nossa rebeldia, vem tudo à tona. Na zona de reflexão, nós olhamos os gigantes e nos vemos como gafanhotos diante deles. E a primeira sensação na zona de reflexão é sair correndo, desistir, voltar para o lugar confortável que estávamos, mesmo que possamos morrer lá. Essa é a zona da morte. Mas se nós insistimos, além do primeiro passo, para superar a nossa depressão, a nossa angústia, a nossa ansiedade, a nossa crise do pânico, se nós insistirmos e falarmos: Senhor, me ajude. Eu visualizei a zona de propósito. Senhor, eu não me vejo lá pelos olhos naturais, mas eu acredito. O Senhor colocou isso no meu coração. Se você insistir, o Senhor é bondoso. E como esse pai do filho pródigo, ele vai te esperar de braços abertos. E ele vai te conduzir em honra a viver, não só entrar, mas a viver na poderosa zona de propósito. Então, o que nós pegamos nessa segunda parte? Não basta uma primeira atitude, é preciso permanecer, dar mais passos. É preciso completar todo o processo, abandonar a mentalidade de escravo. É preciso vencer a si próprio. A maior batalha na zona de reflexão não é contra o diabo. A maior batalha na zona de reflexão é contra você mesmo. É quando você diz: Senhor, é essa pessoa que eu sou, essa pessoa que tem essa luta, que tem essa dificuldade, essa pessoa que tem esse limite de fé, é essa a minha realidade. E eu confesso isso diante do Senhor, mas não é isso que eu quero viver. Eu estou assim, mas eu quero ser o que o Senhor vê em mim. Quando você confessa, entrega-se a Ele, aí Ele pega na sua mão e vai te conduzir certamente à zona de propósito, né? Porque uma crise na zona de reflexão não é uma exclusividade minha, não é uma exclusividade sua, mas é uma exclusividade de todos, é uma realidade de todos nós. Porque olha o que diz a palavra de Deus em 1 Reis 19:4. Abre aí a tua palavra comigo. Aliás, eu não vou nem abrir, eu deixei digitado aqui. 1 Reis 19:4 diz assim: Ele, né, Elias, após ser ameaçado, porém foi ao deserto, caminhou um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Gente, isso aqui coloca a gente, esse versículo me coloca numa luta terrível. Eu já briguei muito com esse versículo. Eu queria arrancar ele da Bíblia. Eu lembro que meu pai, ele mexia com carro, mecânico e tal. E eu não tenho nada contra carro, essas coisas, nada contra a profissão. Mas o meu pai, em uma determinada época, ele me forçou a trabalhar ali e eu não queria, sabe? Eu sempre me identifiquei mais com minha mãe, com o estilo dela. E certa vez eu estava ali e aquilo me fez muito mal.
E eu fiquei muito triste. E eu falei, Deus, eu não quero isso para minha vida. Eu sonho outras coisas. E eu falo disso às vezes. Minha mãe me deu um quadro muito bonito porque eu tinha uma dificuldade enorme com redação. E minha mãe me deu um quadro de uma casa no interior, né? E um homem numa porteira. E aquilo abriu, né? Minha capacidade. Comecei a escrever desde então. E eu falava assim para Deus, Deus, quando eu crescer, eu quero escrever. E há muito tempo eu guardava esse sonho, minha mãe acreditava. E eu lembro que naqueles dias trabalhando ali com meu pai, eu sofria muito. E eu pensava, poxa, será que essa vai ser a minha vida? Eu vou ter que seguir a profissão que o meu pai quer? Será que eu não vou seguir aquilo que eu sonho? Aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que Deus me inspira. E teve um determinado momento da minha vida que eu achei que não tinha o que fazer, que era a única alternativa, repetir os caminhos do meu pai. Acho que eu estava que nem Elias, né? Elias aqui, ele passa por essa crise e ele fala, né? Não sou melhor do que meus pais. Elias está dizendo, quem sou eu? Eu sou apenas filho de fulano, da cidade tal. Eu não posso ser um profeta, eu não posso fazer esses sinais. Elias entrou numa crise, numa paranoia. Talvez você também já entrou nisso. Eu não posso sonhar coisas desse jeito. Estou trabalhando num livro que se chama Repetidores, onde eu vou contar um pouco das memórias do meu pai. E nesse livro eu vou mostrar que você pode romper com históricos familiares e construir a sua história. É por isso que a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mas aqui, na zona de reflexão, eu estou mostrando para você que Elias ele entrou numa crise tal por causa de uma visão pequena que ele tinha sobre ele. Elias, aqui ele teve uma crise, que ele falou, eu não posso fazer mais do que meus pais fizeram em Deus. Eu não posso construir mais do que meus pais construíram em Deus. Eu não posso vencer aquele pecado que meus pais não venceram. Eu não posso edificar uma vida melhor do que meus pais edificaram. Eu não posso realizar esses projetos que Deus coloca no meu coração, porque no meu histórico familiar, ninguém realizou tais projetos, ninguém foi tão abençoado, ninguém teve tanta revelação, ninguém foi tão bem sucedido. O máximo que eu posso é repetir histórias, é não piorar. Foi isso que Elias estava dizendo para o Senhor. Elias, ele explode numa crise de insegurança. É como se ele estivesse dizendo assim, eu só posso ir até o perímetro 4, Deus. Eu não posso ir até o 5, o Senhor me fala para ir até o 10, até o 9, até o 20, eu não posso. Porque os meus pais foram até o 5. Eu só posso ir até ali. Pare de dizer coisas grandes para mim. É como se Elias estivesse falando assim, eu vou voltar para a zona de estagnação porque lá eu me sinto seguro, lá eu me sinto forte. Lá eu tenho muitos amigos, mas eu não suporto romper limites. Eu fico inseguro. Elias, ele olha para a sua humanidade. Ele olha para a sua realidade. Por isso que ele entra em crise profunda. Você já se sentiu assim? Temeroso? Quando Deus coloca sonhos no teu coração? Vou te dar uma chave, hein? Como é que Deus começa a colocar sonho no nosso coração? Por uma revelação. É uma pequena revelação. Né? Como que essas lives começaram a ocorrer? Por uma pequena revelação da palavra de Deus, que foi virando uma folha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí vai. Né? Uma pequena revelação. Elias, ele teve um choque muito forte de realidade que o fez olhar para todo o seu histórico. Social, familiar, cultural, econômico, tudo. É o que acontece. Na zona de reflexão, Deus não nos poupa desse choque. Porque Deus quer te levar para a visão que Ele tem de você. E Ele só vai fazer isso quando Ele permitir que você compreenda a visão torta que você tem de si próprio. É aí que entra a cura de Deus. Você não entra na zona de propósito com duas visões. Uma visão caída e uma visão que Deus está construindo. Não, na zona de propósito, a visão caída fica para trás. Você para de ter um plano B sobre si nos momentos de crise. Isso é muito forte.
Porque Mateus 14, eu vou te falar outro homem. Mateus 14, 25 a 30, olha o que diz a palavra de Deus. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar, e os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, mande-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Olha que coisa espetacular. Pedro, ele resolve andar sobre as águas, ele tem uma atitude de fé. Às vezes nós somos assim. Nós saímos do nosso barquinho da segurança. Sabe aquele. É isso que a zona de reflexão faz conosco. Ela nos faz sair da zona morta. Às vezes nos sentimos seguros numa zona morta. É assustador o poder enganador do diabo. E aí nós damos um passo de andar sobre as águas, andar em fé, andar segundo aquilo que o Espírito Santo revela no seu coração. Quero dizer para você nessa tarde que se você deu um passo de fé, ficou abatido, começou a afundar, pode clamar por Jesus, ele vai segurar na tua mão, mas não retorne à zona morta. Por quê? Porque nós vamos falar de mais um homem que talvez, como eu, como você, ele não compreendia. Ele até queria entender as coisas de Deus, mas ele não conseguia. E é um homem que até tinha conhecimento, é um homem que até sabia muitas coisas, mas ele não tinha revelação. Por isso que eu estou provocando você nessa tarde, para ter revelação e não deixar os sonhos de Deus morrer no teu coração. Venha comigo, a palavra de Deus diz em João 3, 1, 4. Né? Até aqui nós falamos de Elias, uma visão pequena sobre ele, nós falamos do choque de realidade, né? Entre Orfa, que Orfa até falou que ia com Noemi, mas não foi coisa nenhuma. E depois nós falamos do choque de realidade que a zona de reflexão provoca em nós. Depois nós falamos de Elias, que tinha uma visão muito pequena sobre ele. E agora eu vou te falar de uma mudança de perspectiva. Eu estou te preparando para compreender a live de sexta-feira, dia 30, onde eu não vou falar da zona morta, não vou falar da zona de reflexão, onde eu vou falar como pensam os homens que passaram por tudo isso e entraram na zona de propósito. Como é a mentalidade desses homens. Mas aí eu vou trazer você aqui para João 3, livro de João, apóstolo João 3, 1 a 4, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Entendeu? Você fala assim, como que eu posso tocar o reino, Márcio? Como que eu posso viver na zona de propósito? Como que eu posso edificar na zona de propósito? Como que eu posso romper com esse ciclo? Como que eu posso? Eu até rompo com a zona morta, eu piso na zona de reflexão, mas eu me acovardo e volto para a zona morta. Como que eu posso? Você precisa da água, da palavra revelada no teu coração e do agir do Espírito poderosamente no teu espírito. Sabe para quê? Nascer de novo. Para você compreender sua identidade em Deus. A zona de propósito trata de homens convictos de quem são. Ah, quem são segundo o histórico familiar? Não, nós falamos disso já sobre Elias. Convictos de quem são segundo Cristo. Quem você é em Cristo? O que o Senhor diz que você é? Quem o Senhor diz que você é? Você precisa saber disso. Senão alguém vai dizer o que você é. Compreender sua possibilidade a partir de Deus. Isso aqui é espetacular, né? Porque Davi, ele compreendia a possibilidade da vida dele a partir de Deus. Por isso que ele foi lá e derrotou o gigante. Se você entender
suas possibilidades a partir de Deus, você também vai abater os gigantes que possam aparecer durante o caminho. Abrir mão de ter uma carta na manga do famoso plano B. E aí, você tem um plano B caso Jesus fale? Você tem um plano B que nem Orfa? Voltar para Moab era o plano B. E ela executou o plano B. Sumiu da história. Você tem um plano B caso Jesus não rompa? Você tem um plano B caso Jesus não dê aquela bênção que você está pedindo? Ei, não tenha plano B. Confie no Senhor. Ele é extremamente fiel. Só homens que não têm plano B cumprem o propósito. Só homens que não têm o plano B cumprem a missão. Só homens que não têm plano B vivem na zona de propósito. Quando o cristão tem um plano B, ele nunca viverá na zona de propósito. Ele será um sobrevivente do deserto. Em algum momento será abatido, ou seja pelo tempo, ou seja pela velhice, mas você não pode ter um plano B, porque Jesus é altamente fiel. E aí eu quero te falar da declaração de uma mulher que entrou na zona de propósito. Diz assim a palavra de Deus, nós vamos voltar para Ruth 1, versículo 15 a 16. Por isso disse Noemi, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta também você após tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me istes para que te abandone e deixe de segui-la, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Compreenderam? Essa é uma mulher que não tinha plano B. Ela estava pronta para morrer por aquilo que ela acreditava. A zona de propósito é um lugar de homens prontos, passaram por todos esses processos. Homens que venceram a zona morta, homens que venceram a zona de estagnação, homens que não têm uma ameaça a Deus todas as vezes que passam por crise para voltar à zona morta. Não, são homens que têm uma mentalidade, ir até o fim com o Senhor, cumprir a carreira, completar a maratona. Homens que, esquecendo as coisas que para trás ficam, eles esqueceram. E aí, quando você entende isso, eu te falei da declaração de identidade por parte de Ruth. Agora eu vou falar para você a declaração de uma nova identidade por Cristo. Que coisa maravilhosa. Mas como será a minha vida quando eu não tiver mais plano B? Quando eu acreditar nesse negócio de zona de propósito? Quando eu acreditar no meu chamado? Quando eu me dedicar ao Senhor? Quando eu dedicar a ter uma vida séria com Deus? Uma vida envolvida em algo muito maior que religiosidade? Bem, aí você vai receber uma identidade. Quando você levar para o Senhor, porque aqui há duas coisas acontecendo. Você está vendo o lado do homem. Ruth levou um documento de identidade e apresentou ao Senhor. Ruth falou, eu te seguirei. Eu acredito no Senhor. E eu não tenho plano B. Foi o que Ruth falou para o Senhor. Mas agora eu quero te dizer, quando você fala sim com Cristo, o que Cristo fala para você? Isso aqui sela a entrada e a vida na zona de propósito. João 3, 6 a 8 diz assim a palavra de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Que revelação maravilhosa, né? Sabe o que eu estou dizendo aqui para você? Eu estou dizendo que quando você nasce de Deus, quando você anda em revelação, você sai daquela vidinha previsível, você sai daquela repetição de maldições, daquela repetição de limitações, você fica livre para parar de repetir também religiosidade, rituais religiosos. Você fica livre em Cristo para cumprir o seu caminho, o propósito, o caminho que Deus tem especificamente para você. Esse é o homem da zona de propósito. É um homem
que ele está livre para entrar, permanecer e edificar na zona de propósito. Por isso que eu digo que o homem da zona de propósito, ele é um homem de governo. Porque o homem da zona de estagnação, ele não é um homem de governo. Ele é governado. Ele é governado pelo pecado, ele é governado pelo sistema, ele é governado pelos reis deste mundo. Ele é um escravo. Ele não tem perspectiva. Ele pode até ter um vislumbre das promessas de Deus, mas ele não está pronto para vivê-las. Não seja um cristão da zona de estagnação. Esse é um cristão pronto para o túmulo, pronto para enterrar talentos. Também não seja um cristão da zona de reflexão apenas. A zona de reflexão, e nós estamos há 2 meses ensinando isso, é apenas um lugar de passagem. Não se gabe de ter saído da zona de estagnação, mas está há anos na zona de reflexão. Isso não resolve nada. Talvez você até deu um primeiro passo, parabéns, mas você precisa completar. Completar é sair da zona de reflexão e entrar na zona de propósito. E quando você entra na zona de propósito, aí você para de ser governado pelas coisas que governam os escravos, você para de ser governado pelos terrores interiores, porque a zona de reflexão é uma zona onde muitos começam a ser governados pelos terrores interiores. Síndrome do pânico, depressão, angústia, ansiedade, todo tipo de problema e desespero. Você quer saber um cristão, a marca de um cristão na zona de reflexão? A marca de um cristão que está passando no tempo na zona de reflexão é quando ele começa a ser governado pelos seus traumas. Ele largou o pecado, muito bom. Ele deu o primeiro passo a sair da escravidão do Egito, excelente. Mas de repente ele começa a ter depressão. Ele começa a ter síndrome do pânico. Ele começa a ter pavores. Ele começa a ter todo tipo de ansiedade. Ele começa a ter todo tipo possível de síndrome. Por quê? Porque para chegar à zona de propósito, você tem que saber quem você é. E você não é mais. Os homens da zona de propósito não são governados por fantasmas interiores. Por isso que a palavra de Deus diz: farei em ti uma fonte, um rio que brota do seu interior. Sabe o que brota do interior dos homens da zona de propósito? Governo. Os sonhos de Deus, o poder de Deus, a unção e a glória de Deus. Não brota trauma, não brota síndrome, não brota lembrança do passado, onde vai gerar murmuração, angústia, terror. Não. Não brota isso dos homens da zona de propósito. Dos homens da zona de propósito brota governo, glória de Deus, projetos, restauração de família. Brota visão, brota liderança, discipulado, unção, capacitação. A bênção de Deus, ela só é plena na zona de propósito. Um cristão na zona morta, Deus não abandonou. Um cristão na zona de reflexão, ele prova o maná do deserto. Mas a bênção de Deus, que é governar Canaã, só ocorre na zona de propósito. Glória a Deus. Eu te convido, sexta-feira, 19h30, eu vou falar um pouquinho de algo que Deus colocou no meu coração, muito poderoso. Talvez eu vou fechar com chave de ouro esse assunto. Como pensam os homens que vivem na zona de propósito? Como é a mentalidade destes homens? Eu vou falar isso com você. E eu creio que você vai ficar chocado. Como esses homens pensam de forma diferente da maioria dos cristãos. Eu creio que Deus tem isso para nós também. Mas por hoje, essa era a nossa live. Nossa live hoje, o segredo da nossa live hoje era esse. Né? O que eu compartilhei com você? Eu compartilhei que é preciso mudar a mentalidade. Né? Eu compartilhei que não basta só visualizar o sonho de Deus, é preciso vivê-lo. Mas escravos não cumprem sonhos. Né?
Depois eu compartilhei com você o choque da realidade. Eu falei de Orfa e de Ruth, e eu falei que Orfa até deu um primeiro passo. Assim como muito cristão dá o primeiro passo, mas não conclui. Não adianta, é preciso dar mais passos. Concluir o processo. A zona de reflexão ela só é vencida quando você conclui o processo. E concluir o processo significa vencer a si próprio. Eu falei que na zona de reflexão você enfrenta os terrores interiores, os traumas, o medo de romper com tudo aquilo que você conhece, o medo de romper com a limitação a qual você está acostumado, a limitação que a sociedade te diz, a limitação que os familiares dizem para você, a limitação que os amigos dizem, e aí vem o Espírito Santo e diz algo muito maior, isso gera medo. Mas se você vencer suas limitações interiores, aí você vai poder não só andar sobre as águas uma ou duas vezes, a viver andando sobre as águas. E aí eu falei para você de Nicodemos, que Nicodemos mudou a perspectiva dele. Os homens da zona de propósito, eles são assim, ó, o vento assopra onde quer. Para onde vão os homens da zona de propósito? Só Deus sabe. O Espírito Santo vai revelar. Como que eles vivem? Você vai cumprir o seu caminho. Você vai ser livre. Você não vai repetir ninguém. Você não vai ficar debaixo de protocolos. O Senhor vai capacitar você. Você vai seguir o seu destino profético. Destino profético é só para homens livres em Deus. O Espírito Santo vai te instruir, vai te capacitar, vai orientar. O Espírito Santo vai se sentir livre para falar com você e você se sentirá livre para segui-lo, porque você será um homem da zona de propósito, a zona de realização. As outras duas zonas são zonas de repetição. Pega aí. Mas é só na zona de propósito que é uma zona de realização. Se você não está realizando, se você está apenas repetindo, será que você está na zona de propósito ou será que você está nas outras duas? Eita, né? Pois é, o nosso assunto por hoje terminou aqui, ainda há muita coisa que falar. Eu vou falar sexta, 19h30. Espero ter você aqui conosco. Se você gostou, se esse assunto te edificou, fale para as pessoas. Eu tenho certeza. Tem muito jovem, tem muito cristão que está precisando ouvir essa palavra. Tem gente do seu lado que está precisando ouvir essa palavra, né? E ser também abençoado. Amém? Daquilo que a gente falou, você que está nos acompanhando, se quer fazer uma pergunta, quer fazer um comentário, pode colocar aqui na tela que eu vou ler com muito carinho, né? Eu tenho aqui mais alguns minutinhos. Vamos lá, alguém quer fazer um comentário aí? Deixa eu ver quem está aqui comigo aqui. Deixa eu dar um alô aqui para quem entrou no finalzinho aqui. Eu não sei se é... Olá, Leda. Oi, tia Leda, que Deus te abençoe, hein? Eu não sei se é a tia Leda ou é a Adriana. Quem tiver aí, um grande abraço, né? Eu vi um comentário aqui dizendo que a Erika colocou que muito forte tudo isso. Eu também acho que é muito forte mesmo. Eu acho que a revelação de Deus é muito forte. Eu já estou há, acho, mais de 2 meses trabalhando esse assunto, né? E agora que eu estou chegando à conclusão dele, eu acho que eu vou concluir sexta-feira, porque é um assunto assim poderoso, é uma série que eu estou colocando lá no YouTube, né, de pequenos vídeos e live. Eu acho que isso aqui vai acabar virando um livro, porque é um assunto muito forte, né? E eu creio que Deus está só começando isso nas nossas vidas. Amém? É isso aí. Eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui. Eu agradeço a presença de quem vai ver essa live depois. Por favor, anote os versículos. Eu vou fazer questão de colocar isso aqui lá no blog, tá bom? Sempre que eu faço as lives, eu deixo aqui no Instagram salva por um tempo. Depois eu salvo e deixo lá no YouTube. Depois eu deixo também os textos que eu trabalho para fazer as lives lá no blog, né? Dentro do site voltandocasa.com. Esse é o objetivo de abençoar a tua vida. Amém? É isso. Até nossa próxima live, sexta-feira, 19h30. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Foi muito bom. Que Deus possa continuar essa obra. Amém? Grande abraço. Tchau.